Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado da Ultrapar aí que deu esse bafafá todo. Logo cedo eu vi a teleconferência e assim, para mim veio como reforço de tese, tá? Não me preocupa. Acho que é muito mais uma questão pontual, mas a gente explica aqui, tá? E aí, para quem não conhece a Ultrapar, é uma holding de participações e ali dentro a gente teve empresas de alguns setores diferentes. Então, Ipiranga com distribuição de combustível, Ultragás com distribuição em envase de GLP, né, de gás liquefeito de petróleo, tá? A Ultracargo com transporte de líquidos, aí combustível e por aí vai, a Oxiteno petroquímica e a Extrafarma, que é varejo farmacêutico, que é uma operação, as duas últimas ali são operações consideravelmente menores, tá? Então, assim, a gente vê, primeiramente, né, que eu preciso claramente fazer uma explicação para poder tirar aquele elefante da sala, que é justamente ali o ágio, né? Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque eu sempre cito a questão ali do efeito não caixa, especialmente quando eu estou falando de Minerva, e a gente tem visto isso daí aparecer cada vez mais em várias análises, tá? E aquilo dali não é que tem que ser ignorado, mas pede uma avaliação separada e eu nunca tomei o tempo para efetivamente explicar o que aquilo dali quer dizer, né? Então, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente tem um elefante gigantesco de 500 e tantos milhões de reais ali na sala, né? 563, se não me engano, e aproveitar justamente para entender o que se faz com aquilo ali, né? Então, primeiramente, a gente tem que considerar o efeito, tá? Aquilo ali não é uma coisa que dá para desconsiderar e jogar fora, porém o efeito tem que ser avaliado de uma forma discricionária e mais qualitativa do que propriamente numérica e financeira no resultado, tá? Aquilo ali tem um efeito mais qualitativo da operação, mais referente à operação, à gestão, do que efetivamente aquele efeito que causa ali no resultado. Por isso que eu sempre arranco ele do resultado final. Por quê? Porque faz muito mais sentido pensar no que aquilo significa do que efetivamente parar para avaliar o efeito que aquilo ali tem no resultado final, né? E aí, por quê? Porque aquilo ali nada mais é do que um mecanismo utilizado para poder fazer com que algo que aconteceu afete efetivamente o balanço, tá? Sem ter qualquer tipo de efeito com a operação em si e com o caixa em si, tá? Nesse caso aqui, a Ultrapar reconheceu, tá, que a Extrafarma tem um ganho potencial consideravelmente menor do que o esperado anteriormente, do que o avaliado anteriormente. Isso daí é justamente o que eles chamam de ágio. Eu vou botar aqui a definição deles de ágio efetivamente, que está lá no ITR, tá? Para vocês justamente poderem ter uma ideia ali, quem quiser ir mais a fundo, poder ter uma ideia exatamente de como eles definem isso, tá? De qualquer forma, isso daí significa avaliar o ativo intangível para baixo, tá? E aí esse valor indo para baixo nada mais significa do que uma readequação das expectativas do que é esperado que tenha de valor ali naquela operação da Extrafarma, tá? O intangível é um ativo, tá? Tá lá no balanço como ativo. Esse balanço é, obviamente, um balanço, então ele exige que o ativo total case com o passivo total mais o patrimônio líquido, tá? Então, assim, ele vai exigir uma contraparte. Quando eu tenho uma redução num pedaço do ativo, eu exijo uma contraparte no passivo, tá? Nesse caso, é uma perda de valor, então a gente faz sentido ali jogar esse negócio para dentro como o quê? Um prejuízo acumulado. Então, à medida que eu reduzo, a hora que eu reduzo ali o meu ativo, ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma redução no passivo. Como é que eu faço isso? Eu jogo como um custo operacional, tá? E aí, no caso lá, a gente consegue ver ali afetando o ágio, né? E aí esse custo operacional passa pela DRE, acaba virando, afetando ali o lucro líquido barra prejuízo líquido, e aí esse prejuízo líquido vai justamente ali no patrimônio líquido para fazer a contraparte desse ativo, tá ok? Isso acontecendo, nada mais do que eu fiz, o que eu fiz foi pura e simplesmente usar o demonstrativo do resultado do exercício para poder demonstrar que eu estou reduzindo um pedaço ali que eu acreditava que eu tinha de valor no meu ativo, tá? Sem desbalancear o balanço que tem que estar com partes iguais, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, tá? E aí a gente avalia isso? Claro que a gente avalia o quê? A consequência da potencial, da perda de valor potencial que aquela empresa tem, que aquele investimento tem, tá? Isso daí sim é avaliado. O efeito no resultado não, porque o efeito no resultado nada mais é do que a consequência de eu ter que usar o demonstrativo de resultado do exercício como uma forma de jogar aquilo ali pro balanço patrimonial, tá? Aproveitando o momento, tá? E matando aí dois coelhos com uma caixa d'água só, eu já vou esclarecer o esquema da Minerva. Por quê? Porque o da Minerva é diferente desse, então dá uma visão mais clara do que eu estou falando com o efeito não caixa, tá? No caso da Minerva, o balanço dela em reais
ela tem o dólar sobe e ela tem uma dívida que é atrelada ao dólar, que sobe junto com esse dólar, né? Se eu estou demonstrando em real, o dólar sobe, a dívida sobe junto. Quando eu tomo capital no balanço, o que acontece? Eu tenho o empréstimo que cresce, a conta de empréstimo cresce, e a conta de caixa lá em cima, no ativo, cresce também. Então eu tenho ali a contraparte direta. Nesse caso aqui, eu não estou ganhando nada em troca desse aumento do endividamento. Então o que acontece? A conta de endividamento sobe sozinha. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso, tá? Fazendo um ajuste, e aí esse ajuste é do passivo com o PL. De que forma? O meu passivo está crescendo porque o meu empréstimo está aumentando, então aquilo dali me gera, através do demonstrativo do resultado do exercício, um prejuízo que vai reduzir o meu patrimônio líquido. À medida que ele reduz, através do reserva de lucros e prejuízos ali, né? À medida que ele reduz o meu patrimônio líquido, o empréstimo aumenta sem desbalancear o balanço, certo? Porque eles fazem na mesma proporção. Então, basicamente é isso, só para explicar aqui, para entender, para vocês entenderem o que é o efeito não caixa. Então, assim, eu avalio o efeito disso? Com certeza, eu avalio o efeito da dívida dolarizada numa operação, que ali no caso é a da Minerva, mas não o efeito daquele valor específico no resultado. Por isso, quando a gente vê o lucro, a gente usa aquele lucro já despido desse tipo de efeito, porque não faz sentido no resultado em si, faz sentido a operação, na compreensão da operação, mas não no resultado em si, tá? Agora que eu estendi o suficiente, eu acho que a galera ficou claro para todo mundo o que se entende por aquele efeito não caixa, tá? Então, basicamente, daqui para frente, a gente faz a avaliação do resultado da Ultrapar sem o ágio da Extra Farma, tá? Porque não faz sentido, como eu demonstrei, tá? E esse ágio já deveria estar ali na minha cabeça, inclusive várias lives ali eu comento, olha galera, é operação de varejo de farmácia, não é uma operação que eu gosto e tal, então o que a gente está vendo aqui é a Ultrapar fazer uma limonada com aquele limão ali que ela tem, que é uma operação que não é propriamente a operação que eu considero mais interessante, mas também é um percentual pequeno da operação como um todo, tá? Então a gente vê aí a tese sem uma grande mudança, eles não tiveram nenhuma mudança muito grande de direcionamento, tá? Então é muito mais só uma avaliação do resultado. Para quem quiser saber como é que a tese veio evoluindo, tem outros vídeos aqui embaixo na descrição de passo a passo. Acho que é importante pelo menos ver o do terceiro trimestre de 2019 para poder entender como é que a gente chegou aqui, tá? De qualquer forma, a tese é composta de 3 pontos, tá? O meu preço, que já foi um fator maior, e pela derretida de hoje é bem possível que volte a estar bem descontado quando comparado com operações próximas ali, o caso da BR Distribuidora, tá? O foco em ganho e eficiência operacional, e isso daí eles têm feito paulatinamente, trimestre a trimestre, mesmo num ano super desafiador, isso a gente vê no Due Diligence, tá? No Due Diligence, quando a gente passar pelas contas ali, e a operação que é diversificada e com potencial de expansão, tá? Que o potencial de expansão justamente com a possibilidade da compra da refinaria da Petrobras. Além disso, o Brasil, num momento aí de possível crescente, né? Consistentemente evoluindo, tá? Então isso daí é super positivo. A gente começa direto ali com o Due Diligence, tá? Sem IFRS e sem os não recorrentes, como comentado. Não recorrentes eu falo porque tem o ágio da Extra Farma e também um deltazinho ali do Oxiteno, tá? A receita líquida operacional, a receita líquida cresce ali 1% year on year, né, versus o mesmo período do ano passado. O crescimento é de 2% versus o período passado, então assim, a gente vê que aí já não descasa demais. O EBITDA ajustado tem ali um valor de 869 milhões de reais, tá? Esse EBITDA sem IFRS, sem os não recorrentes. Um crescimento de 8% versus o mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2018, e um crescimento e uma queda de 4% versus o mesmo período do ano passado. E aí eu ainda estou fazendo, excluindo a TAC, tá? Aquele pagamento que a Ultracargo teve que fazer no trimestre passado, justamente para deixar o mais conservador possível, de forma que infle o EBITDA do ano passado, diferente do que a gente fez na análise do terceiro trimestre de 2019, diferente do que a gente fez na análise do período passado, tá? Justamente para ficar mais forte ainda esse comparativo, para eu poder entender que de fato não teve uma oscilação gigantesca naquilo ali, tá? A margem atinge 3,67%, margem EBITDA versus 3,44% no mesmo período do ano passado e 3,88% no trimestre passado, terceiro trimestre de 2019. Tá? Então, assim, a margem a gente vê que está positiva, forte, e ainda não teve uma oscilação agressiva para baixo. No lucro líquido, aí sim a gente sente uma piora ali
comparativa ali, né, considerável, uma queda no lucro líquido de 36% versus o mesmo período no passado e uma queda de 58% versus o período anterior. E aí sim, por motivos de resultado financeiro que foi um pouco mais negativo e depreciação, tá dependendo do trimestre que você compara ali, esse foi o ponto negativo da operação como um todo. E assim, um lucro de 141 milhões não é propriamente um grande problema, meu Deus do céu, fim do mundo. Não acho que justifica o desespero todo da galera, mas cada um. Passando para frente, vendo ali operação a operação, a gente vê aqui o Ipiranga, tá? E aí eu vou botar aqui fatos da operação para quem quiser pausar e dar uma olhada, mas eu vou falar mais sucinto. O Ipiranga, que representa ali 71,7% do EBITDA positivo, excluindo ali, né, Extra Farma, que tem um EBITDA negativo, tem uma margem aí de 3,1%, igual ao do período passado e maior do que os 2,9% do mesmo período do ano anterior, tá? Do quarto trimestre de 2018. Então, positivo a operação. Ultragás, com 17,51% de representatividade do EBITDA positivo, tem uma margem de 8,61%, maior do que os 6,78% do mesmo período do ano passado, tá? Menor um pouco do que os 9,19% do terceiro trimestre de 2019. Então, novamente, nada assustador, nada apavorante, uma operação que está se mantendo ali. A Ultracargo, responsável por 5,07% do EBITDA positivo da operação, tem uma margem de 29,2%, menor um pouco do que os 31,2% do quarto trimestre de 2018, maior do que os 26,5% do terceiro trimestre de 2019. Então, novamente, nenhum descasamento absurdo, nada de grave, nada de terrível, ninguém morreu. A Oxiteno, que representa 5,71% do EBITDA positivo, vale lembrar, 5,71% da operação, tem uma margem que cai para 4,97%, dos 6,84% do terceiro trimestre de 2019, então já vinha aí com um ano complicado por uma série de motivos que eu vou comentar, mas comparativamente com o mesmo período do ano passado é agressiva essa queda, tá? Cai de 23,31% para 4,97%, então isso daí acaba assustando um pouquinho, lembrando, um pedaço muito menor da operação como um todo da Ultrapar, isso em grande parte por causa do ramp-up ainda, né? Da evolução ali do início de normalização da operação nos Estados Unidos, tá? Que deve normalizar completamente em 2021. Os preços das commodities é algo que vem aí, essa queda vem detonando aquela operação ali pouquinho a pouquinho durante o ano de 2019, então foi um ano desafiador. Aparentemente a diretoria acha que chegou no fundo do poço, então daqui para frente a gente deve ver uma evolução positiva nessa operação, tá? A Extra Farma fica por último, com margem negativa, tá? Então, assim, novamente, é uma operação num campo ali, estão tentando reestruturar, depurar a loja e por aí vai, a gente já tinha comentado isso no trimestre passado, tá? O impairment não assusta, porque eu já esperava esse tipo de... não obviamente impairment, mas eu não esperava muito dessa operação com relação a varejo farmacêutico, já não é uma operação que eu acho muito positiva, tá? É um delta ali da nossa operação, é algo que, pô, se vier positivo, ótimo, se não vier positivo, faz parte da vida, já está na expectativa. Tá? Então, assim, o impairment não é propriamente um negócio que me assusta, porque o varejo farmacêutico já não é o que eu tinha uma grande expectativa. E a gente avalia aquele impairment ali, o efeito não caixa, como o quê? Qualitativamente, não efeito no resultado. Então, qualitativamente já estava na tese ali que, pô, a Extra Farma não era uma grande expectativa, tá? Então, eles estão basicamente fazendo limonada com limão, que estão fazendo bem até, tá? A gente teve aí o segundo trimestre com fluxo de caixa operacional positivo, o segundo desde toda a operação ter começado dessa forma, tá? Então, 22 milhões de fluxo de caixa positivo. O primeiro foi no trimestre passado de 17 milhões, então a gente vê uma evolução. A empresa, esse pedaço da operação está começando a pelo menos gerar caixa, ele não está mais atrapalhando, não está mais sugando dinheiro, tá? Basicamente o que a gente vê é o quê? É uma queda pontual na lucratividade, que é forte, não é pequena, mas assim, convenhamos, ainda tem um lucro considerável ali, é uma queda pontual, sem necessidade de investimento na Oxiteno e na Extra Farma daqui para frente. Extra Farma porque está num processo de depuração, a Oxiteno porque fez um investimento forte agora na fábrica de Pasadena, nos Estados Unidos, tá? Existe a possibilidade de comprar a refinaria da Petrobras, possibilidade, tá? Isso daí traria sinergia com Ultrapar, com Ultragás, com Ipiranga, com a Ultracargo e possivelmente com a Oxiteno. Então, assim, ajuda a operação como um todo da Ultragás, mudaria consideravelmente o panorama, tá? O contrato deve ser assinado até o final do ano, o contrato de quem vencer, né? São várias refinarias, o contrato de quem vencer ele deve ser assinado até o final do ano, tá? E a finalização desse processo todo deve ser no segundo semestre de 2021, porém, uma vez que o contrato mostre quem ganhou, o negócio já deve afetar o preço, acredito eu, positivamente, porque é positivo para a operação. Então, assim, vejo como uma coisa que deve começar a se materializar para o final do ano, tá?
Essa operação da compra da refinaria, possivelmente, se for bem sucedida, vai ser com um sócio que tenha expertise em refino, que é ótimo, ajuda a operar de uma forma melhor, junta ali a expertise de distribuição da Ultragás, da Ultrapar, várias das operações, né? Com a expertise de refino de alguém que já tem aí operações de refino, né? Que já entenda daquilo. O endividamento da operação está controlado, tá? O alvo deles é interessante de ver, que é na faixa das 2 vezes, eles estão ali em 2,87 vezes, e aí eu estou falando de dívida líquida sobre EBITDA, versus 2,72 vezes do trimestre passado, e isso daí, essa redução, esse aumento aí na alavancagem, por causa de uma redução do EBITDA dos últimos 12 meses, tá? Nada grave, nada tenso, o ano foi desafiador, tá? E o caixa cobre os próximos 3 anos de vencimento de endividamento, então não é como se a gente tivesse com a corda no pescoço nem nada. A minha posição está aqui do lado, se não me engano, o preço médio está na faixa dos 20 reais e alguma coisa, tá? De qualquer forma, acho uma ótima operação para o longo prazo. Vejo uma evolução consistente, aí, com crescimento consistente no Brasil, as medidas que o governo quer implementar para reduzir custo de combustível, e aí eu digo gás, gasolina, diesel e por aí vai, isso daí deve aumentar o volume de giro e a empresa ganha com isso. O arrefecimento do crescimento global deve ser mais uma ajuda nessa redução de custo de matéria-prima, como por exemplo o petróleo, tá? E a gente tem uma gestão que é muito, muito boa, muito, muito centrada e que provou aí trimestre após trimestre durante esse ano, de 2019 pelo menos, né, a capacidade de lidar com a adversidade e de fazer, no meio daquela bagunça toda, um ganho operacional consistente. Tá? Então, dúvida, eu estou sempre no Insta, @investircomsim, só falar comigo, vem, troca, direct message, não tem nenhum problema, sempre respondo. Tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima análise.